Convido aqui agora para participar de uma conversa a doutora Tereza Cristina Nina. Ela é juíza do Juizado Especial Criminal e Civil de Pinheiro. Ela está à frente de um projeto sobre autismo aqui na cidade. Doutora Tereza Cristina, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Sandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder divulgar a cidade, o nosso projeto, que está bem no início, mas é uma grande chance que a gente tem de divulgar para a população, que tem sido feito pelo Fórum aqui de Pinheiro. Qual é o nome do projeto? E ele existe há poucos meses, não é isso? Há mais ou menos 3 meses. O nome do projeto é Te Amar, né? O transtorno de espectro autista, ele tem uma sigla, TEA, e eu tentei aglomerar a sigla TEA com amor e Mar de Maranhão. Então ficou o projeto Te Amar, que é um projeto que foi desenvolvido pelo Poder Judiciário aqui de Pinheiro, muito obrigada, e que visa a união de forças, não só do Poder Judiciário, mas do Poder Executivo, Legislativo local e estadual. Como é difícil para a família, primeiro saber o diagnóstico desse transtorno e depois de diagnosticado, como fazer o acompanhamento dessa criança, que precisa, sim, de uma inclusão social e educacional e de saúde, né? Afinal de contas, a Lei 12.764 determina que haja, assim, pelo poder público, cuidados especiais para essa criança que tem esse transtorno. Por que a senhora se sensibilizou para tocar esse projeto? Houve algum fato especial? É o fato de que o tema autismo cada vez mais se tornou presente na grande mídia, inclusive na grande imprensa nacional? Sandro, na verdade, eu fiquei durante 5 anos na primeira vara de Pinheiro. É uma vara que cuida de prefeitura, que cuida da execução penal. Então, eu tinha um trabalho muito forte junto aos presos. Então, eu sempre fui muito motivada para esse lado social do juiz. E aí, em março, meu esposo, doutor Rodrigo Nina, veio para Pinheiro, veio para o Juizado Especial e propôs que a gente permutasse. Eu já estava há muitos anos na vara e já estava um pouco cansada, física e mentalmente. E ele falou: Tereza, vamos fazer essa permuta, vai ser importante para você também ver outros campos. E fui para o juizado. Chegando lá, presente sim, também. Chegando ao juizado... O nome dele, por favor? Rodrigo Nina. Tudo bem, doutor Rodrigo Nina, fique à vontade. E chegando ao juizado, Sandro, a gente lida muito com causas de consumidor. Então, não eram causas que me instigavam tanto. De repente, apareceram em menos de 15 dias, 2 demandas em que as mães, as partes nesses processos eram mães de 2 crianças autistas. Situações diferentes, uma compra de um brinquedo numa loja que não havia a informação de que aquele brinquedo precisava de uma pilha, e de repente a mãe chegou com esse brinquedo em casa, e você sabe como é como é que o autista ele lidar com a frustração. Então tolerância, né? Ela deu esse brinquedo ao filho, o filho ficou extremamente perturbado porque o brinquedo não funcionava, e ela entrou numa ação na justiça pedindo indenização por danos morais por ter passado por aquela situação tão constrangedora com o filho. E uma outra mãe, que inclusive é a Aline, que é a coordenadora da educação inclusiva aqui em Pinheiro, que tinha uma carta de crédito de um consórcio, que iria comprar um carro para poder transportar o filho até a escola, até ao CREAS, e o consórcio, a concessionária disse que não poderia fazer porque ela queria isenção de ICMS, que é um direito dela como portador de deficiência que o filho é, e aí teve que ter uma determinação judicial para que fosse feita a venda desse veículo com a isenção de ICMS devida. E aí eu chamei a atenção e falei: gente, será que eu não estou aqui por algum motivo? Conversei com elas duas, falei: vocês têm algum tipo de associação, alguma organização já para que haja algum pleito junto ao município de Pinheiro? E elas me disseram que não, que elas tinham um grupo de WhatsApp em que as mães se apoiavam, né, e dividiam angústias. E eu falei: vocês não querem uma ajuda? Eu estou aqui para poder fazer o que eu puder fazer por vocês. E assim começou o projeto Te Amar, e conversei muito com um colega. Esse grupo de WhatsApp já tinha quantas mães? 40 mães. Ela já sabia todas sabiam que os filhos eram autistas? Todas com diagnóstico ou suspeitas de que fossem. E me surpreendeu até, Sandro, porque, número, né? Porque 40 mães, né? E sabendo que elas realmente tinham
nenhum ou pouco apoio da municipalidade. Então, é muito importante também frisar que fizemos já reuniões com a Secretaria de Educação, inclusive quero aqui agradecer a Secretaria de Educação, tem sido uma grande parceira desse projeto. Fizemos uma reunião dia 26 de junho com ampla divulgação e participação dos diretores e coordenadores pedagógicos aqui da cidade. Foi excepcional. A gente soube de experiências que já estão dando certo aqui, escolas que já têm mediadores especiais, não só para quem tem transtorno espectro autista, como eu lhe disse, mas também para crianças surdas, mudas. Então, a gente vê a sensibilidade já do município em relação a essas crianças. Óbvio, não é nada que o município não está fazendo favor para ninguém. É obrigação do município fazer. E o pouco que tem feito já faz uma diferença enorme na vida dessas crianças. E o que eu quero é ampliar esse quadro de atendimento, não só nas escolas, mas também ter um centro de terapia ocupacional, que a gente sabe que a criança precisa desenvolver suas habilidades, né? A questão da saúde, muitas vezes a criança vai para um centro. Então o projeto Te Amar, ele existe para fazer com que as coisas aconteçam. Exatamente, é um empurrãozinho que eu acho que precisava. Né? Então, que resultados práticos a senhora já obteve com o projeto? A gente já conseguiu perceber pela Secretaria de Educação, que fez uma avaliação, 49 escolas aqui do município de Pinheiro, tanto da zona rural quanto a urbana, tem crianças com deficiências físicas ou de transtornos de espectro autista. Transtornos de espectro autista, temos 40 crianças já diagnosticadas e que já estão com mediadores escolares especializados. Então, o que a gente pretende é ampliar, porque a gente sabe, Sandro, que muitas dessas crianças sequer foram diagnosticadas ainda. Então, é procurar que a assistência social, que a Secretaria de Saúde também nos ajude a ter um diagnóstico completo de quantas crianças e adolescentes efetivamente têm esse transtorno e quantas podem ser incluídas tanto na saúde quanto na educação. Então, já que, a senhora é uma juíza, a senhora criou no sentido de fazer com que o judiciário acione o poder público. Sim, uma forma eu sei que essas mães sozinhas... Agora sim, pode ser por meio de um diálogo, né, para fazer Exatamente. com que o atendimento aconteça, mas em situações extremas acionar a justiça para determinar. Exatamente, também, Sandro, eu me senti até mais à vontade estando no juizado, algumas coisas acontecem, porque como juíza da Fazenda Pública, eu pouco poderia fazer nessa questão de ativismo, porque eu julgaria esse processo posteriormente contra a prefeitura, se porventura existisse. Então, como juíza do juizado, essa demanda não chegará para mim. Então, eu posso, sim, de uma forma extraprocessual, tentar fazer esse acordo, e o Ministério Público, a Defensoria Pública, tem seus instrumentos, inclusive, para ajudar essas mães, para tentar a inclusão, se necessário for, por processo. Então, de um modo geral, tem funcionado mais por meio de uma conversa? Sim, eu estou surpreendida com isso, porque a gente tem conseguido com boa conversa e ainda bem, eu sempre tive uma relação maravilhosa, tanto com a gestão atual quanto com a gestão anterior. O município de Pinheiro nunca deixou o judiciário na mão. Tudo que foi preciso, a gente teve o apoio dos gestores, dos secretários, muito importante, e tem nos surpreendido, inclusive, porque, como você falou, às vezes uma simples conversa, uma recomendação já tem surtido grandes efeitos. Então tá, a senhora falou de um grupo de mães de 40 crianças, talvez a maioria com diagnóstico ou suspeito de espectro autista. De modo geral, essas 40 mães, elas conseguiram ser inseridas num programa de acolhimento e atendimento a essas crianças? Sim. Devido à atuação do projeto Te Amar? Na verdade, elas já estavam inseridas em algum tipo de atendimento especializado. O que a gente quer é priorizar esse tipo de atendimento. Por quê? Há crianças que são da zona rural, a mãe às vezes tem que sair de casa cedo, tem uma criança que não se alimenta de determinadas cores, por exemplo, se a comida for verde, ela não come. Uau. E não come se a mãe não alimentar a criança. Então a criança só aceita a comida se a própria mãe. Então a mãe tem que sair do trabalho de determinadas horas para ir dar o alimento para o filho. Então, além de tudo... Então, deve ser uma criança de moderado para severo. E o que a gente tem percebido também... Criança autista, ela não gosta de comida muito assim, pastosa, molhada. Minha esposa faz parte de um grupo de mães autistas do Brasil inteiro. E o relato comum é que eles gostam de comida seca. Sim. Mamãe até falou assim, olha, meu filho comeu biscoito e pão até os 10 anos de idade. Daí que ele foi comer comida normal de almoço e janta. Agora, essa de querer comer uma comida pela que cor, determinadas cores não aceitam vestir determinada cor também. Agora imagine, assim, eu sou pai de autista. É caro ter um filho autista. Você gasta muito. Você gasta com fonoaudiólogo, porque há atraso na fala, há problema na fala, terapeuta ocupacional,
Uma vez eu vi um médico muito famoso no Brasil, que ele é especialista em autismo, eu só lembro do sobrenome dele, que é Schwartzman, né, que é um sobrenome alemão. Ele foi entrevistado pelo doutor Drauzio Varela. Sim, até eu já ouvi essa entrevista. Aí ele perguntou, mas se não há cura para o autismo, por que tratamento? Ele falou, é para reduzir os danos. Tem uma qualidade de vida É melhor um para essas condicionamento de crianças e comportamento, né? Quer dizer, a criança autista, ele tem uma certa ingenuidade, não tem noção do perigo, ele pode machucar a criança não por maldade, ou o coleguinha e tal, mas ele tem alguns comportamentos inadequados. E aí, com essas terapias, inclusive com deficiência e dificuldade de aprendizado, né? Inclusive, eu agradeço a Deus que não é o caso do meu filho. Mas ele tem déficit de atenção, que tem que tomar um medicamento para não comprometer o aprendizado na escola. Sim. Mas assim, as terapias ajudam a criança a se adequar a determinadas situações, inclusive dentro da escola de aprendizagem. Aí imagino as famílias pobres, né? Exatamente. E por isso a gente se sensibilizou muito com essa situação. E o que a gente está tentando fazer, Sandro? Não só a questão da educação, mas que, quem sabe, a gente sabe que esse projeto é um projeto audacioso. Eu sei que eu não vou conseguir fazer o que eu preciso aqui em Pinheiro em um ano, mas a ideia é que pelo menos um centro de terapia ocupacional, que a gente tenha fonoaudiólogos aqui na cidade para atender essas crianças e dar uma qualidade de vida que eles têm direito por lei. Ninguém está fazendo aqui nenhum favor, nem eu, nem o Ministério Público, nem a própria municipalidade estarem fazendo favor nenhum. A gente só está querendo cumprir o que a lei determina. E, bom, elas foram inseridas num programa de acolhimento no município. De um modo geral, como é que a senhora percebe a reação das mães? Elas têm uma felicidade, porque a angústia de ter um filho autista é grande. Elas conseguiram encontrar alguma felicidade por passar a ter acesso a esses serviços, a esses atendimentos no município? Sim, e isso envolve o quê? Uma equipe multiprofissional? Elas passaram a ter acesso aqui. aqui. É que só o fato de eu estar à frente desse projeto já deixou extremamente entusiasmadas. Sim. Muitas delas me procuram, doutora, eu consigo entender. O medicamento faltou. Eu falei, em vez de a gente fazer uma ação porque a senhora tem uma posição privilegiada, é uma juíza, então o que se pensa? E por isso mesmo, por questão de transformação social mesmo, né? Aí, assim, vamos pela lógica, vamos lá. A senhora tem o poder da caneta, como se diz popularmente, o juiz tem o poder da caneta. Então, essas mães não iriam conseguir as coisas pelo diálogo. A senhora consegue porque, sendo uma autoridade, se não for por uma conversa simples, vai pelo poder da coerção, né? Eu imagino a felicidade delas. Opa, uma juíza. Para elas é como se a senhora fosse uma espécie de anjo na vida delas. Exatamente, inclusive me apelidaram com esse nome. Apareceu um anjo na nossa vida. Que joia, mas é isso mesmo. E a gente viu depoimentos emocionantes, Sandro. Nessa reunião que nós tivemos com diretores e coordenadores pedagógicos no dia 26 de junho, nós tivemos depoimentos encantadores de mães que viram seus filhos participarem de festas juninas. Coisas que eram inimagináveis na vida dessa criança. Que para uma criança comum, normal, é comum, né? E para uma criança que tem esse déficit, que tem dificuldade de relacionamento. Exatamente, né? Música alta, de estar com muitas pessoas e colocar uma roupa diferenciada. Então foi emocionante ver que já elas estamos... surtam em alguns casos com barulho, né? E já estamos colhendo frutos. E eu sei que a gente pode fazer muito mais. E por isso que a gente está propondo fazer uma audiência pública agora no dia 12 de agosto. Nós vamos fazer uma audiência pública com a Associação das Mães do Maranhão, que é estadual, da AMA. Não sei se você conhece a associação. Vem o presidente da AMA do Maranhão para cá. A gente vai ter a participação do doutor Alexandre Mesquita, como eu lhe disse, é o juiz que era de Carutapera, iniciou um projeto belíssimo de inclusão de deficientes na comarca. Hoje é juiz de Santo Inês, tem um filho autista e também virá para fazer o seu depoimento e dizer... Acho que o William da OAB, da presidente da OAB, me comentou isso. Pois é, ele então comentou a gente tem programa. somado muitos esforços, então a gente tem visto que é uma realidade que a gente pode efetivamente... agradeço ao William, que ele que indicou a senhora para... E o doutor William é uma pessoa, é um parceiro, a gente sempre diz que o Judiciário e a OAB aqui, há muitos anos, tem uma parceria institucional maravilhosa e por isso a gente tem colhido os frutos sociais para o institucionado muito melhores do que se a gente não tivesse essa parceria. Agora, pelo que deu para perceber, é um projeto que não dá para planejar o tempo inteiro. A gente vai fazer isso ou aquilo. Às vezes as coisas vão acontecendo de acordo com a situação, com a necessidade, né? Mas a senhora, em alguns momentos, tem ideia, olha, eu quero ampliar para alcançar tais e tais serviços ou tais e tais atendimentos,
Sandro, essa audiência pública é exatamente para a gente tentar afirmar as políticas públicas que vão ser efetivadas de imediato. Por isso a gente vai ter a presença também do secretário de Educação, de Saúde, né? E que eles vão poder dizer à população de Pinheiro, inclusive faço o convite aqui a quem tiver um parente, um amigo, um vizinho, que possa ser diagnosticado com um transtorno de espectro autista, que participe da audiência pública. A participação social é importantíssima nesse caso, porque a pressão social é muito mais importante do que a gente estar no gabinete recomendando ao prefeito ou aos vereadores que façam determinadas leis. Inclusive, a gente já tem 2 projetos de lei que eu vou apresentar à Câmara de Vereadores, acho que na semana que vem, um de tentar reduzir a carga horária de pais e mães que têm um filho já diagnosticado. Isso é legislação. Exatamente, né? Só precisa Minha esposa está nessa luta, ser regulamentada por uma lei municipal. Há a previsão. É impressionante, porque eles tendem a dificultar, né? Exatamente. E aí verificar falta de acessibilidade é impressionante. E eu acho que o nosso papel é esse, tentar sensibilizar o poder público, falar, há uma lei. Minha esposa percebe assim, no município onde ela trabalha, que eles tocam no assunto como se ela quisesse ficar mais em casa descansando. Na verdade, é uma correria de terapia, escola e terapia. Exatamente. E, Sandro, o nosso colega de Santo Inês também está com o mesmo... E não é uma coisa só de vocês, assim, como você disse, a gente tem o poder da caneta. Mas o próprio Alexandre, que é juiz, ele tem lutado junto à presidência do tribunal para conseguir ficar mais tempo com o filho. Então, é uma dificuldade que todos nós enfrentamos, de todas as classes sociais. Então, se a gente unir forças da classe A à classe D, a gente vai conseguir muito mais. E eu tenho certeza que eu vou poder compor solicitando a redução da carga horária para passar mais tempo com o filho. Para que essas crianças possam ter essa assistência. Como ele disse, até ele tem dificuldade. Pois é, até ele tem dificuldade. Eu jamais iria imaginar ouvir isso. Pois é. E o doutor Alexandre estará aqui também no dia 12 de agosto, vai poder falar conosco. É uma pessoa excepcional, que vive essa questão da rotina do autismo. Vai fazer cobertura do evento. Pois é. Enfim. E quando eu comecei o projeto, eu chamei as mães e falei, gente, eu estou aprendendo com vocês, porque eu não sei nada, a não ser o que a lei determina, mas o que vocês passam, o que vocês precisam, o que é necessário para que uma criança dessa uma qualidade de vida melhor. E aí eu estou aprendendo com elas, e eu acho que eu estou dando um pouquinho também de conforto para essas famílias. E quanto às mães que suspeitam que os filhos são ou possam ser autistas, há alguma dificuldade para conseguir um diagnóstico oficial aqui no município? Sim, Sandro, especialmente porque a gente não tem esses profissionais multidisciplinares. Não adianta só ter um psiquiatra, um psicólogo e não ter um fonoaudiólogo. Exatamente por isso que o projeto visa... Eu sou muito franco, eu procurei psiquiatras que não tinham conhecimento de autista. O que diagnosticou no caso do meu filho, ele é referência no Maranhão, doutor José Arnaud, inclusive pela rede privada não é barato, é uma consulta de R$500, né? Aí que eu digo. Aí pela rede pública você tem lá os seus neuropediatras, eu acho que é o psiquiatra o profissional mais adequado para indicar, tá? Mas assim, é algo em que você tem poucos profissionais formados na própria capital, especializados em autismo. Exatamente, a gente tem uma dificuldade imensa para ter até a perícia desses psiquiatras em processos judiciais. Porque, salvo engano, são 18 que trabalham no interior. Agora você imagina uma pessoa específica para tratar no município de diagnosticar essas crianças e adolescentes. Teria agora, que ser a gente tem uma sorte, para, por exemplo, uma semana ele vir para cá e... Agora a gente tem a sorte, a gente tem uma médica psiquiatra, a doutora Lana, que é professora da UFMA, que vem aqui semanalmente, e ela está uma grande entusiasma nesse projeto também. Já declarou que quer fazer parte do projeto e não medirá esforços para nos ajudar, para que outros colegas possam vir, para também não adianta a gente ter um psiquiatra uma vez por mês, né? A gente teria que ter um acompanhamento mensal ou semanal, mais frequente. E detalhe, os psiquiatras agora que estão procurando, é bem recente isso, especialização em autismo. Até porque as informações são recentes, né? E agora você conhecia psiquiatra que conhecia sobre esquizofrenia e outras doenças mentais. Mas porque eu conheço alguns psiquiatras, você tem especialização em autismo, né? Não. E ou seja, a doutora Lana vem só mais fotos, Para o diagnóstico, pior que ainda não é o ideal. Talvez daqui a 10 anos seja comum na formação do psiquiatra o conhecimento em autismo. Então tá. Tem uma cadeira específica para isso. Então, se cada município, ou pelo menos os municípios maiores, sempre tem no seu quadro um psiquiatra,
Mas ainda não é garantia de que é um psiquiatra que possa diagnosticar. Tem a formação específica para aquilo. Talvez daqui a 5, 10 anos aí seja algo mais... Porque agora que eles estão se especializando. Lissandro, acho que é o projeto te chamar exatamente isso. Nós estamos plantando essa sementinha. Sim. Eu vou passar. É um caminho de descoberta. Exatamente. Também, né? Eu vou passar. Daqui a alguns anos eu não estarei mais em Pinheiro, mas eu quero que esse projeto tenha frutos. Né? Tem continuidade. Exatamente. E eu espero efetivamente que a gente consiga frutos, não a curto prazo, como eu disse, que eu sei que é um projeto audacioso, mas que a gente consiga melhorar a qualidade de vida dessas crianças e, quiçá, depois a gente consiga também ajudar as crianças surdas, as crianças Sim. mudas, que necessitam também de uma assistência especial e que têm direito constitucional de ter uma vida mais digna. Tá, entendi. 1h32, a gente tem mais ou menos uns 5 minutos de entrevista. Por exemplo, quem está em casa e suspeita, uma mãe ou um pai, olha, eu tenho suspeitado de algum tempo que meu filho pode ser autista, por alguma razão ele suspeita. De que forma ele poderia procurar o projeto, procurar a senhora para algum tipo de esclarecimento, de apoio? Certo, eu quero colocar aqui à disposição o Juizado Especial Civil Criminal de Pinheiro. Vocês podem me procurar, eu estou no fórum de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 18 horas da tarde. E pode me procurar que eu vou direcionar vocês. Às vezes umas mães me procuraram essa semana porque determinado medicamento não está sendo entregue no município. E aí eu encaminhei elas ao promotor de justiça que, com uma recomendação por ofício, já conseguiu comunicar à prefeitura que o medicamento está em falta há algum tempo. Então a gente consegue direcionar essas demandas e orientar essas mães a quem procurar, né? E quero mais uma vez aqui pedir à população de Pinheiro que compareça à audiência pública, vai ser no auditório da Facsur, ali na rua Floriano Peixoto, 604, próximo ali ao fórum, e vai ser às 15 horas. E é muito importante que essas mães se façam presentes. Dia 12 de agosto, às 15 horas. Segunda-feira, sem ser da próxima semana, na outra. Vai ser numa segunda-feira. Exatamente. Que é quando o Alexandre Mesquita, o juiz, poderá comparecer. Eu fiz questão de ter a presença dele porque ele tem um projeto que deu muito certo em Carutapera. Audiência é apenas um dia, só na segunda-feira? Vai ser a primeira audiência, na verdade, Sandra. O nosso projeto tem ideia de que várias audiências sejam feitas. Porque a minha ideia é que políticas públicas sejam prometidas nessa audiência pública, a gente já consiga, às vezes, apresentar até esse projeto de lei. Eu estou torcendo para que dê certo. E depois a gente consiga uma outra audiência pública para já dizer o que foi cumprido da primeira audiência. Então vão ser estabelecidas metas e essas metas vão ser cobradas. Não por mim, mas pela população. Mas a audiência é quem participou. Vai ser uma abordagem judicial, em nível de leis, direitos, ou vai haver uma abordagem técnica também, profissionais? Vão ter abordagens técnicas também. Na verdade, vai ser a apresentação do projeto para a população, porque até agora eu só apresentei o projeto para as secretarias municipais de Estado. Né? A Associação das Mães Autistas do Estado também vai dizer qual tipo de assistência eles podem dar. Né? Eles têm cursos de formação de professores, de assistência a essas famílias em São Luís. Então, para as pessoas terem informação de a quem procurar. Né? E também teremos a atuação do promotor de justiça, que vai estar lá também, a defensor público, que são pessoas que, em última análise, não sendo resolvidos de forma amigável, poderão efetivamente entrar com alguma ação judicial para que esses direitos sejam garantidos a essas crianças e adolescentes. Doutora Cristina, eu não lembro de já ter visto assim autoridades do judiciário envolvidas em um projeto de autismo, interessados. Vocês são pioneiros aqui no Estado? Eu acredito que o Alexandre Mesquita tenha feito isso aqui no Estado a primeira vez. Foi ele quem fez. Por isso que eu fiz questão dele vir, porque ele já passou uma situação. Ou seja, o que vocês fazem pode despertar outros setores do judiciário. Exatamente. Ele viveu uma situação delicada, por favor, prossiga. Sim, ele viveu porque em Carutapera, se Pinheiro, que é uma cidade desse tamanho, com a estrutura que nós temos essas deficiências, imagina Carutapera. É porque ele mora lá com a família e o filho autista. Isso. E ele não é mais juiz lá. Foi juiz lá durante muito tempo e precisou que a família voltasse para o Pará, justamente porque não conseguiu essa assistência, né? Mas de qualquer forma, mesmo não conseguindo para o filho, ele viu que poderia fazer por outras crianças. Entendi. E lá ele conseguiu grandes frutos desse projeto. E eu falei, Alexandre, eu quero também colher o que você fez lá. Eu acho que a gente pode implementar em Pinheiro. Se você em Carutapera conseguir, eu vou conseguir muito mais em Pinheiro.
E ele está muito entusiasmado também com o projeto, virá aqui dar o depoimento pessoal e lá dele. em Carutapera ele deve ter conseguido também despertar o poder público. Sim, o Ministério Público muito efetivo lá em Carutapera também. O prefeito foi muito sensível à questão e ele conseguiu grandes avanços lá. Hoje ele está em Santo Inês e, adivinha, está fazendo o mesmo projeto em Santo Inês, que é uma comarca muito maior, né, que abrange uma população muito maior, e tem seguido esse projeto lá e tem também conseguido bons frutos. A senhora tem algum conhecimento de um projeto assim nas duas maiores cidades do estado, São Luís e Imperatriz? Não conheço. Realmente não sei se existe algum projeto do Poder Judiciário, eu acredito que não. Eu não sei como é que é essa questão em São Luís do atendimento ao autista, não. Eu, sinceramente... Eu sei que a Associação das Mães de Autistas é muito forte lá. Eles têm uma organização muito boa, é uma associação mesmo, que tem inclusive direito de pedir, porque já é constituída legalmente. E essa foi a minha primeira recomendação às mães aqui. Vocês são 40 mães. Façam uma associação para vocês terem mais legitimidade para pleitear tudo ao poder público. Sim. E assim eles têm feito, inclusive com a assessoria. Uma luta isolada de cada mãe. Exatamente. Sim. E a assessoria da Associação de São Luís está sendo fundamental para que elas consigam esses objetivos que elas têm traçado aqui em Pinheiro. Doutora Cristina, algo relevante para que a senhora fale, que por acaso não tenha me ocorrido e eu não tenha feito perguntas, mas que vale a pena informar? Sandra, acredito que não. É só mesmo dizer que estou à disposição, né? O fórum ficaria na Praça José Sarney. Qualquer mãe, pai que tenha interesse em saber um pouquinho mais, eu também estou aprendendo muito, né, com essa questão. Eu nunca tinha parado para pensar. A senhora tem parente autista na família? Não, né? Não. Fui tocada exatamente por essa questão em audiência. Né? E eu acho que eu digo sempre que eu tenho uma função muito mais do que julgar processo. E do seu marido, na família do seu marido também não, né? Não conhece. E eu tenho estudado muito sobre esse assunto. O Rodrigo até fala, a gente está às vezes num lugar, eu vejo um livro, eu quero comprar um livro. Então, assim, me motivou a estudar um pouco mais e querer fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu acho que o juiz, acima de tudo, é um transformador social. Então, se Deus me colocou nesse papel, eu tenho que fazer alguma coisa para a vida dessas crianças e adolescentes. E estou aqui para não só isso, Sandro, a gente fez vários projetos já de crianças que foram estupradas, abusadas sexualmente. A gente fez uma caminhada 2 anos atrás com 3.000 participantes na caminhada. Então, assim, eu sou sempre voltada para o social, sabe? Acho que o juiz que se tranca no gabinete, ele não deixa de ser um bom juiz, mas ele não transforma socialmente a sociedade onde ele trabalha. E como eu moro em Pinheiro, sou cidadã pinheirense, então eu tenho obrigação de fazer alguma coisa para essa sociedade. A senhora é pinheirense, é? Sou cidadã pinheirense por título, me deram um título. Eu sou brasiliense, moro aqui no Maranhão há 10 anos. Ah, tá. Ele também é brasiliense. Não, é ludovicense. De São Luís. Tá então, certo. Se eu vim para cá, alguma missão eu tenho na vida, né? Perdão. A senhora falou de livros aí, fica até uma dica para isso. Eu não sei se... Os livros sobre autismo eram caríssimos. Na internet a gente já começa a encontrar promoções. Por exemplo, teve o livro em São Luís que era R$150. Eu, nossa... Aí na internet eu encontrei esse livro, era um autor norte-americano, 2 autores, um livro e um outro de um psiquiatra que é autista. Sim. E assim, quando se trata de um psiquiatra autista, parece que desperta um interesse maior ainda, né? O livro estava R$ 95 na internet e em São Luís era 150 na livraria. E aí na promoção saía de 95 por R$51. Eu estou só esperando chegar. Sim. Então, que maravilha, vou até... porque assim, no começo, quando eu comecei a procurar livros sobre autismo, eles eram muito caros. Muito Agora raros, eles já estão... né? Sim. Muito raros. O número de livros sobre autismo e TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, meu filho também tem esse, eles eram caros e raros, agora não. São mais numerosos e estão mais promocionais. E aí, porque ajuda. Chega uma fase assim, você procura vídeo, palestra, entrevista, lê textos. E Sandra, aproveitar aí a sua fala, eu sei que você como pai é um grande interessado nisso, eu conto com você como um grande colaborador para esse projeto dar certo. Então, eu sei que você tem muito a somar. Se vocês quiserem divulgar algo, perfeito. Enfim, a qualquer hora. E não só na divulgação, quero você lá dentro lá comigo para a gente traçar planos, eu sei que você pode nos ajudar muito nesse projeto. Para mim é uma honra. Tá bom? Para mim é uma honra, eu sou muito... Meu Deus, quando a gente vive a situação, a gente... E eu estou apaixonada pelo projeto. Eu estou assim, realmente, virou a minha razão de viver, é dar um jeito de
de conseguir que esse projeto realmente dê frutos. Não adianta ficar só no papel, a gente tem que colher esses frutos. Por isso as audiências públicas, porque eu quero que as autoridades locais se comprometam com a população e a população possa depois cobrar dessas mesmas autoridades. Sim. Muito bem. Olha, essa foi a entrevista com a doutora Tereza Cristina Nina, ela é juíza aqui do Juizado Especial Civil e Criminal de Pinheiro. Então, pais e mães, eu falo mães que parece que as mães naturalmente se preocupam. E a gente tem muitos pais também no grupo, viu? Muitos pais. Eu não estou dizendo que os pais não se preocupam, mas as mães são mais cuidadosas. As mães, elas se envolvem mais nessas questões. Então, é só procurar lá no Juizado. No Juizado Especial Civil e Criminal, de segunda a sexta-feira, estou lá à disposição. O horário é amanhã? De 8 às 18. Ou saio na hora do almoço, né? De meio-dia às 2 horas, geralmente eu estou na hora do Digamos o horário almoço. Comercial. Isso, mas se eu não estiver lá, sempre tem uma pessoa da minha equipe que vai poder orientar. A minha equipe também já está toda engajada nesse projeto. E uma coisa bacana, eu vi que o fórum inteiro, não só o Rodrigo, mas os colegas, os servidores também se engajaram muito. O pessoal da turma recursal, sou da turma recursal também aqui de Pinheiro. E a secretária judicial se entusiasmou toda vez que ela vê um programa, uma coisa. Então a gente vê toda a comunidade jurídica se mobilizando para um projeto, é muito bacana. Com certeza. Eu já fiz a cobertura aqui como... eu fui fazer a reportagem de uma caminhada, aliás, não era caminhada, neste ano foi caminhada dos autistas, né? Aí a repórter Gerlaine Araújo acompanhou. Acho que foi em 2017, foi um evento lá na APA, com crianças autistas, né? E assim, eu fiquei impressionado com o nível de organização que você encontra aqui em Pinheiro para essa questão. Tá avançado, certo? Se você olhar para os lugares... Tá sim. É bom. Querida, obrigado. Eu que agradeço, Sandra. Deus abençoe. Viu? De fato, a senhora conto com a sua visita lá no fórum. É o Angel aí das mães. Eu preciso de você. Eu vou lhe procurar para a gente conversar. A gente bater um papo, trocar umas ideias, ver o que você acha que pode ser melhorado. Eu também estou aprendendo. Eu estou engateando aí nessa área, tá bom? Tá certo. Muito obrigada. Um prazer.